Bem-vindos a mais um capítulo do nosso livro As 11 Leis do Universo. Entramos no capítulo 5 e, para não perder o costume, vou pedir para você seguir o canal, deixar seu comentário e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Isso vai me ajudar bastante e vai fortalecer o nosso canal. Então, vamos lá para o capítulo 5 do livro As 11 Leis do Universo. Capítulo 5, a lei do receber. Compreensão reduz o incompreensível, a simplicidade, e a falta disso causa o mínimo a ter a magnitude da complexidade. Para podermos pôr o cristianismo em prática, nós precisamos primeiro entender o cristianismo e obedecer às leis sobre as quais ele foi fundado. Os ensinamentos do cristianismo mostram a diferença entre os maus resultados de uma vida errada e egoísta e a do amor, inteligência e o poder de Deus. Através das atividades do homem, suas atividades e ações, ele revela se ele encontrou o caminho ou não. Deus existe no homem na forma de seu mais alto conceito de perfeição e é manifestado através da fé e palavras tais quais amor redentor, inteligência e poder. Aquele que procura o Pai com o objetivo de ganhar, não o procura com o espírito verdadeiro. Pelo tempo que, e enquanto um objetivo se manter entre a mente daquele que o busca e a lei de Deus, os dois se manterão afastados e não serão um. Da mesma forma, um homem que se mantém preso a uma opinião e desejo pessoal está limitado e não será capaz de conhecer a mente de Deus em sua magnitude. Com uma compreensão limitada, nós acreditamos que nós precisamos primeiro receber para depois darmos, mas a realidade é completamente ao contrário. Nós devemos primeiro dar para depois recebermos. Porém, em nossa falta de compreensão, nós continuamos presos em nossa velha ideia de recebermos antes de darmos. E acabamos recusando a ideia de darmos antes de recebermos. Dar, que é a primeira e fundamental lei da vida, é a primeira lei de toda a criação. A atitude de pegar, ganhar, é a lei da vida em um estado congestionado ou em um estado de ação reprimida. Ao contrário, enquanto o estado de pegar, ganhar, dominar a mente, aquela mente está em uma condição de paralisia, estando limitada em suas ações em relação com a lei fundamental da criação. O rádio nos ajuda bastante a entendermos o processo da lei do dar e do receber, ou oração e bênção. O princípio envolvido é bem semelhante. Na verdade, é o mesmo, exceto pelo fato de que um é físico e o outro mental. Quando o operador dá início ao programa, ele lança uma vibração ao ar que irá cumprir com seu objetivo. Ele não tem nada mais a fazer depois que ele faz isso. O éter ou o ar carregam a vibração até outra estação que é capaz de receber e reproduzi-la. Quando nós oramos, nós lançamos uma vibração com os nossos sonhos. Essa também é recebida por uma força determinada, de acordo com o poder, o propósito e a sinceridade de nossa oração. Geralmente, quando oramos, nós acreditamos que tudo o que temos que fazer é continuar orando, e dessa forma jamais nos ajustamos para nos tornarmos receptivos e recebermos nossas respostas. E ainda reclamamos quando não as recebemos rapidamente. Um sonhador ou desejador é aquele que ora sem parar, continuamente enviando ao ar suas ideias, seus desejos, e está tão ocupado sonhando que acaba sentindo-se bem apenas em ficar sonhando e pedindo. Ele não sabe ou percebe que é a liberação do seu sonho que permitirá que ele vá e atinja seus objetivos e, com o tempo, volte para ele em forma do bem desejado. Depois que você formar uma clara imagem do seu sonho em sua mente, libere seu pensamento. Deixe-o nas mãos de Deus, deixe para lá, tipo jogando uma bola para fora sem ter pressa, sem ter presa nela uma corda ou uma borracha para puxá-la de volta até você.
A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. É verdade, pois quando o homem chega ao seu limite, ele fica sem esperança para seus esforços. Quando ele relaxa de seus esforços, a lei tem a chance de responder a seus desejos e as coisas começam a mudar para ele. Você já deve ter percebido isso funcionar em coisas triviais, como um livro ou uma roupa, um convite ou ainda um encontro com um amigo. Possivelmente, uma determinada vez, você lançou um pensamento sobre isso e depois esqueceu completamente. Você só se lembrou quando você teve o livro apresentado a você. Você recebeu um convite ou você estava caminhando na rua e repentinamente encontra o amigo ao qual você queria tanto ver. No entanto, quando relacionado a coisas mais importantes, coisas mais grandes, nós falhamos em libertar nossos desejos e orações como já atendidos, e a ansiedade e tensão mantém tudo preso rapidamente. Nada de grande valor é conseguido. A mente é como uma esponja, nós a esmagamos fortemente com um pensamento de ansiedade, mas até que nós não liberarmos a pressão e permitir à esponja que volte à sua forma normal, ela não será capaz de absorver e receber novamente. Uma vez que tenhamos expressado nossas necessidades através de orações ou outras formas, acredita-se que isso seja tudo o que devemos fazer. Ao contrário, nós estamos trabalhando com uma lei que é definitiva e ativa. E isso é apenas o começo de nosso trabalho. O princípio de vida ao qual essa lei se baseia está claramente escrito e diz assim: dê e será dado a você com a medida que medires, assim vós sereis medidos. Dar sempre procede e predetermina a recepção, quer você esteja dando o seu pensamento, suas palavras, seus conselhos ou ações. Alguns poderão considerar essa lei como uma lei de mão dupla, ou seja, a metade do tempo você deveria estar ocupado dando e a outra metade recebendo. É como a proposição do frio e do calor. Eles são os dois lados da mesma lei, ou seja, se nós nos concentrarmos no frio, esperarmos e orarmos para nos aquecermos, provavelmente congelaremos e morreremos. O que nós devemos fazer é concentrar todos os nossos pensamentos e esforços em construirmos um fogo ou procurarmos alguma coisa que irá produzir calor para nos aquecer. Se nós nos concentrarmos apenas em receber, sem darmos nenhum pensamento ou ideia ou desejo para ser baseado, nós, da mesma forma, iremos perecer. A lei diz: é mais satisfatório dar do que receber, a menos que estejamos livres para liberar ou deixar livres nossos desejos, nosso objetivo. A lei não terá nenhuma base para trabalhá-lo. Ela não pode trabalhar e suprir nenhuma necessidade se não tiver um padrão para basear-se. Muitos tentam usar a lei ao contrário e, por essa razão, não conseguem nenhum resultado, ou muito pouco. Eles dizem a si mesmos: bem, depois que eu ganhar, aí então eu darei. Se você deseja coisas boas, você precisa primeiro dar algumas coisas boas para que recebas baseado nisso. Um jovem deu a uma amiga um presente, um diamante. Tempos depois, ele acabou entrando em grandes problemas financeiros. Sua amiga, muito ansiada em ajudá-lo a sair daquela situação, lhe escreveu uma amigável nota e lhe desejou muito sucesso e que ele conseguisse cumprir com suas obrigações. Ela empacotou o presente que ele havia lhe dado e lhe enviou novamente, e lhe sugeriu que o vendesse para saldar suas dívidas. O rapaz então sentiu-se muito arrependido por não lhe ter dado um diamante de real valor. Ele o recebeu novamente na época em que ele mais precisava de ajuda. Aquilo que ele havia dado, uma imitação ao invés de um diamante genuíno. Quando nós falamos de dar, muitas pessoas têm como seu primeiro pensamento dar seu dinheiro. Dinheiro, um objeto pelo qual o ser humano é tão apaixonado que é capaz de matar e roubar para possuí-lo. Porém, o dinheiro é naturalmente tão obediente ao nosso desejo
que nós podemos segurá-lo gentilmente nas mãos ou esmagá-lo e empurrá-lo profundamente para o fundo de nossos bolsos, sem sentirmos qualquer resistência de sua parte. Mesmo com toda a ideia egoísta de ganhar mais e mais, o homem não conseguiu mudar a natureza ou o propósito do dinheiro. O que o dinheiro ganha ao dar-se constantemente, passando pelas mãos que tão ansiosamente o agarram? Nada. Nada além do prazer de dar-se para cumprir a sua missão. O homem pode fazer coisas terríveis para obtê-lo e pode pagar isso com algo prejudicial ao seu progresso. Porém, com tudo isso, será o homem que perderá o seu valor, não o dinheiro. Assim como o sol se põe para o justo e para o injusto também, o dinheiro passa pelas mãos daqueles que o merecem e pelas mãos daqueles que não o merecem. Porém, em ambos os casos, ele está apenas cumprindo sua missão. Sua missão é estender sem discriminação. Sem deixar ao menos uma carta para a mente que o usa, o dinheiro vai embora, sem perder nada em seu valor por ter se dado. O dinheiro surgiu para suprir a necessidade de extensão e esse propósito é toda a sua intenção. Vamos deixar nossa atitude em relação ao dinheiro ser o que deveria ser. O dinheiro continuará fiel à sua natureza enquanto ele for necessário a seu mestre, o homem. Se nós falhamos em pagar o verdadeiro valor da troca, nós falhamos em entender a lei próspera por trás da ideia. O dinheiro representa a lei dos serviços. O seu valor é baseado na estimativa de valor estipulado pela mente do homem, enquanto sua forma é designada a garantir a forma mais fácil de troca. Quando damos o nosso melhor em algum serviço útil, esquecendo até mesmo de nós, concentrando-nos no prazer de dar ao invés de concentrarmos-nos no retorno, nós iremos perceber que o nosso propósito e o propósito do dinheiro estarão unidos e nós acabamos nos encontrando e mergulhando em uma vida de boa aventurança. Frequentemente eu ouço as pessoas dizerem: bem, eu dou, às vezes, chega a ser até demais, mas raramente eu vejo algum sinal de retorno. Existe um jeito certo e um jeito errado de dar. Existe um jeito negligente e impulsivo e existe outro cuidadoso científico. Quando nós damos para uma pessoa ou para um grupo de pessoas onde nós estaremos retardando o progresso, nós estaremos desperdiçando nossa substância. Quando nós damos para alguém que não faz o mínimo de esforço para ajudar a si próprio, nós não deveremos esperar retorno algum. A natureza não suporta o parasita ou o vadio, mas ela dedica toda a sua energia àqueles que estão lutando para irem para frente. Ela deixa os parasitas e vadios saber que ela irá ajudá-los se eles mostrarem interesse e começarem a ajudar a si próprios. E em relação a nós, como poderemos esperar algum retorno ajudando a um vadio continuar a ser o que ele é? O parasita geralmente se torna arrogante e quer mais e mais, até o dia em que nós perguntamos quando isso irá acabar. Uma mulher uma vez deu à sua filha, quando ela se casou, uma casa mobiliada e montou um bom negócio para o seu genro. O negócio, no entanto, ano após ano, precisava de mais fundos para manter-se na ativa e ela continuava dando seu dinheiro para ele até que ela quase não tinha mais. Quando ela quebrou e passou a viver em um único quarto, ela queria saber por que ela não era abençoada por sua generosidade. Ela deu na forma que ela pensava que fosse a melhor, mas a sua recompensa foi perdida. Mas a sua recompensa foram perdas e palavras amargas. O genro demandava mais e mais ajuda, até que ela não tinha mais para dar. Então, a partir daquele momento, ela não era mais bem-vinda na casa deles e convidada a se retirar. O erro dela aconteceu em seu julgamento. Ela tinha tanta culpa quanto o genro dependente, pois ela era parte da causa da falha dele. Eu aconselhei que se afastasse do casal e deixasse que eles afundassem ou nadassem por conta própria.
Eu tinha certeza que eles iriam se encontrar. Ela seguiu meu conselho e em um ano o homem tinha colocado o seu trabalho para render. Pela primeira vez, ele estava dando lucros. A vida na família foi restaurada e voltou ao seu estado normal, e todos estavam felizes porque seus esforços foram direcionados para os canais certos. O jovem estava orgulhoso de si, pois havia conseguido realizar algo de bom para sua família à custa de seu próprio esforço. Uma interpretação prática da lei é: quando você ver alguém fazendo esforço para ajudar a si próprio, esse é o momento de ajudá-lo. Mas não desperdice a sua substância com alguém que não irá ajudar a si mesmo, ou ao menos tentar. Esse último irá fazer mau uso de sua bondade e ainda irá abusar de você, se e quando você parar de ajudá-lo. Jesus dava sua substância sempre onde ela poderia ajudar mais. Ele poderia ajudar mais. Ele alimentou a multidão porque eles estavam procurando por algo melhor, não porque eles queriam comida. Em nenhum lugar encontramos ele dando nem sequer um pensamento a alguém, exceto para aqueles que estavam buscando crescimento de alguma forma. Ele ensinava aos outros sobre o dar inteligente. Ele disse: não jogueis suas pérolas aos porcos, para que eles não a pisem e se revoltem contra ti. O que ele queria dizer era simples: não dê sua substância a alguém que não pode apreciá-la e melhorar sua qualidade de vida com isso. Isso é tão idiota quanto dar uma arma carregada a uma criança e esperar que ela veja o perigo assim como você o vê. Mais cedo ou mais tarde, a criança, com sua falta de apreciação, irá ou se machucar ou machucar alguém, mesmo que você a tenha aconselhado. Você não pode construir alguma coisa do nada e esperar alguma coisa em retorno. Se em seu doar não existe um princípio de crescimento de alguma forma, não importa quão pequeno ele seja. Então, você está jogando as suas pérolas fora. Você está desperdiçando sua substância. Muitos encontraram no dízimo uma forma bem-sucedida de doar, mas uma mente curiosa fica se perguntando: por que seria o dízimo mais potente do que qualquer outra forma de doação? É mais poderoso porque você toca na lei do doar e receber, de uma maneira definitiva, ordenada ou sistemática. Você estabelece um plano metódico para doar, o que criar um fluxo sólido de um bem recíproco de recebimento. Quando a maneira de alguém doar é esporádica ou ocasional, a recepção dessa pessoa também será irregular e incerta. Os cientistas analisaram isso. Eles dizem que o dízimo dá ao homem autoconfiança, uma certeza a qual o dá a capacidade de construir uma atitude mental a qual atrai o sucesso. Outras dizem que um dizimista já possui uma considerável confiança para gastar o seu dinheiro dessa forma. Isso faz da pessoa uma pessoa positiva, certa do que está fazendo, e assim ela atrai para ela somente aquilo que é bom. Existem outros que vêm pelo lado mais espiritual da coisa e assumem que Deus é seu parceiro de negócios e que eles estão pagando apenas 10% de tudo aquilo que eles receberam por sua bondade. No entanto, também existem aqueles que usam o dízimo de uma maneira egoísta apenas, com a intenção de receberem de volta, ou então estão tentando negociar alguma coisa com Deus ou com o universo. Lembre-se, não é dinheiro que você dá, é a ideia por trás do dar que é vital. Se você do dinheiro mais sua ideia, se você doa dinheiro, mas sua ideia é completamente de barganha, sua mente não está livre. Sendo assim, seus resultados não podem ser livres e fluentes. Dízimo, não importa o que possa ser pensado a respeito, se é que se pense, tem a tendência de alinhar o homem em harmonia com a lei do dar, e seus resultados serão na proporção de sua honestidade, sinceridade e espírito de sua doação. Jesus elogiou e abençoou a viúva, a qual deu tudo o que ela tinha, seu único dinheiro, no altar da igreja, mas ele criticou o homem rico que ofereceu seu saco de ouro.
Por que você acha que ele fez uma exceção nesse caso para elogiar o pouco que a viúva deu? Ele sabia que a lei do dar estava em ação. Foi o espírito de sua doação que mereceu as suas bênçãos. Quando John D. Rockefeller era pobre, ele teve a oportunidade de aplicar a lei cedo em sua vida. Desde quando ele ganhou seu primeiro dinheiro, ele manteve um arquivo com seus ganhos e com suas doações. Ele manteve um livro razão durante toda a sua vida. É sabido que ele deu mais de $500 mil. Possivelmente, nós podemos entender por que ele sempre recebeu mais para doar. Porém, depois de darmos, essa não é a única coisa que devemos fazer. Nosso próximo passo é nos prepararmos para recebermos a resposta ou resultados de nossas doações e para receber, assim como a lei afirma, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a parte mais interessante, porque nossa preparação mostra a nossa fé ativa. Ao invés de estarmos sentados e esperando, nós estaremos nos preparando e trabalhando. Isso, em retorno, aumenta a nossa visão. Isso estimula nosso interesse e dispersa nossas dúvidas e medos, e energiza nosso poder de recepção. Isso foi claramente ilustrado por Elijá, o profeta. Quando os 3 reis vieram até ele e pediram a ele que orasse por eles para que fossem vitoriosos na batalha e para que pudessem ter chuva para saciar seus soldados e seus animais. Elia disse aos reis para voltarem para seus acampamentos e para prepararem-se para amanhã, preparar-se para a chuva que eles pediram cavando poços na areia. Agora, se alguma vez você já esteve no deserto, você irá concordar que é uma coisa muito idiota cavar poços na areia e esperar que a chuva caia. Mas os reis fizeram exatamente conforme foram aconselhados a fazer. Eles se prepararam para a chuva cavando os poços e as nuvens se juntaram. A chuva caiu e os poços ficaram todos cheios. Os homens e seus animais foram todos saciados, sua sede foi saciada, e indo para a batalha mais fortes, eles venceram. Elia, conhecendo a lei, instruiu-os a prepararem-se, fazendo assim com que ficasse fácil para eles receberem. A chave para a lei, então, é essa. Nós estamos sempre recebendo da vida aquilo que nós damos e expectamos. Quer nós atraiamos coisas boas ou más, isso é governado pelo mesmo princípio. Talvez você até já tenha dito a seguinte frase: ó, sim, é exatamente como eu disse que aconteceria. E, especialmente quando alguma condição ou circunstância nada agradável aparece. Você convidou essa circunstância em sua vida justamente porque você direcionou seus pensamentos a ela e expectou que ela acontecesse. Você pode também expectar o que é bom para aparecer em sua vida usando esse mesmo princípio. E você pode acelerar o processo através de sua preparação. Muitas das falhas em demonstrações são porque nós não forçamos nossas expectativas para manter a pressa unida aos nossos desejos. Frequentemente, nós desejamos uma coisa, mas em nossos corações expectamos outra, o que cria uma grande confusão. O mestre diz: uma casa dividida entre si não sobreviverá. Quando a mente está confusa, não existe cooperação, nem existe a força da união para atrair a força que isso requer. Uma radiação mental positiva irá varrer todas as nuvens de dúvidas e medo com uma confiante expectativa que todas as coisas darão certo. Você opera a lei que irá fazer todas as coisas darem certo. Existe um poder dentro de você maior do que qualquer dificuldade que você venha a encontrar. Esse poder jamais irá falhar em ajudá-lo. Você talvez pergunte: posso desejar coisas que ainda não estou pronto para receber? Posso pedir demais à lei? A lei irá impedir que eu receba coisas que não são para o meu bem? Um verdadeiro desejo representa a aspiração da vida, buscando sua completa expressão, e ela se mantém viva através de sua contínua expectativa.
de sua total satisfação. Ela trará até nós formas e maneira para sua manifestação. O princípio explica: nenhum desejo é sentido até que a fonte esteja pronta para aparecer. Nenhuma mente poderá estar consciente de um desejo, a menos que a possibilidade de sua conquista já exista. Suas orações, seus desejos e sua aspiração interior são como imãs, e quanto mais fortes eles são, mais forte é o poder de seu imã e mais forte será a sua atração. Você não pode pedir demais para a lei, pois ela é ilimitada e os recursos são inexauríveis. Você será capaz de conseguir apenas aquilo que você for capaz de imaginar, o que você for capaz de entender. Você poderá receber apenas o equivalente ao que você quer dar. Você poderá receber apenas o equivalente ao que você dar. A lei não nega mais do que a matemática nega os números. Você pode receber alguma coisa que não parece ser bom, mas o bom pode vir através dele, como os erros na matemática. E embora você cometa muitos erros, os erros te capacitam através de suas correções para melhor conhecer as regras. Depois de você ter corrigido uma ou várias vezes, você nunca mais irá cometer o mesmo erro. Sendo assim, a lei serviu você bem e acabou te proporcionando um grande conhecimento. O Senhor ama aquele que doa de coração. A lei serve àquele que doa livremente. O que quer que você dê, dê com um espírito livre e disposto. Dê sem nenhuma obrigação ou recomendação. Então, isso voltará a você sem obrigações e sem restrições de qualquer tipo. Aquele que dá muito recebe muito. Dar o seu melhor ocasionará o recebimento do melhor, na direta proporção do grau de sua doação. A razão pela qual tantas pessoas recebem tão pouco é porque elas doam muito pouco. Eles são pobres e sofridos porque eles se recusam a dar. Não importa qual seja a natureza de suas posses, dê e dê em abundância. Você poderá dar de sua vida, interesses, energia, pensamentos, habilidades, amor, apreciação e ajuda. Dando de sua vida, pensamentos e amor, e fazendo isso prazerosamente e bem feito. O que quer que seja que você for fazer, chamado a fazer. Você expressa o seu melhor e quanto mais você dá, mais você recebe. Isso não significa que você fará isso apenas por egoísmo e de qualquer jeito, mas fará de uma forma organizada, para fazer o melhor uso de suas energias, faculdades e talentos, para uma vida mais agradável. Se hoje suas habilidades são pequenas e o seu poder insignificante, comece agora a fazer mais através do uso deles e irão crescer. Lembre-se da história do mestre e dos seus serventes, para os quais ele deu certa quantidade de dinheiro, para um, 2, para outro, 3, para outro, mais, e dos quais ele esperava colher de acordo com o que lhes foi confiado. Ele sentiu muito prazer ao fazer sua colheita e perceber que o que havia recebido menos havia feito melhor uso do que lhe foi confiado do que o servo que havia recebido muito, mas fez mau uso do que recebeu. Desse modo, o servo que havia recebido menos conseguiu mais perante o que havia lhe dado dinheiro. Em outras palavras, o indivíduo que usa adequadamente o que ele tem será abençoado com mais e mais, pois, com a medida que medirmos, seremos medidos nós também. Esse é o caminho do crescimento, esse é o segredo da lei do receber. Se o mundo dos negócios reconhece que o ato de dar é fundamental para os negócios, não iremos nós aceitar isso em nossas vidas? Isso não é um sermão religioso, isso é uma boa lógica ou senso comum, pois, se a lei funciona em um departamento, irá funcionar em todos os departamentos, não importa em qual nos decidamos usar. Seja o que for que você deseje, saúde, sucesso, felicidade, riqueza ou poder, comece indo em direção a isso. Comece fazendo
o que aprendeu aqui. A lei funciona. Os resultados são garantidos, pois existe um princípio natural envolvido. Você pode proceder sem dúvidas ou medo de desejar e expectar todo o bem que você pode imaginar, usar e desfrutar. Quando a mente do homem se torna altruísta a ponto de submeter-se à lei, o homem acaba de nascer de novo, graças à sua atitude em parceria com a lei. Ele e os que o cercam mudarão e todos irão aderir ao seu novo jeito de pensar. E assim encerramos mais um capítulo. Se gostou, deixa seu like, compartilha com mais um amigo e fortaleça o nosso canal. Um abraço e até a próxima!